Você sabe determinar união e interseção de conjuntos? Então não sai daí que depois da vinheta nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês, certo? Antes de mais nada, já deixa aí o seu like no canal, né? Já se inscreve caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Ó, então hoje nós vamos falar um pouco mais sobre interseção e união de conjuntos, né? Tá aqui reunião de conjuntos, mas é mais comum ser chamado de união, dá no mesmo, beleza? Então vamos lá. Primeiro falando sobre a interseção, que é representada por esse símbolozinho aqui, ó. Esse aqui é o símbolo de interseção. Não é isso? Então, aqui a gente pode ler A interseção com B ou também pode ler A inter B, certo? Também é uma maneira de se ler esse número aqui. Então, A inter B é o conjunto dos elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Então, são os elementos que pertencem aos dois conjuntos simultaneamente, certo? Pertence tanto ao A como ao B. Então, pertence aos dois ao mesmo tempo, certo? Pertencem a A e a B simultaneamente. Ok? Simultaneamente. Então, pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Beleza? E como é que a gente identifica essa parte no conjunto aí no diagrama de Venn? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, conjunto A, conjunto B, certo? A interseção deles dois é a parte que pertence aos dois ao mesmo tempo. Ó. Então, a interseção deles dois é esse pedacinho aqui, certo? Pertence tanto ao A quanto ao B, ok? Fácil de entender, não é? Então, ó, por exemplo, sejam os conjuntos, né? A, 0, 1, 2, 3 e 4 e B, 1, 3, 5 e 7. Determinar o conjunto A inter B, ok? Então, vamos lá. O A feio, né? A inter B é igual a quem? Você vai procurar aqui quem são os elementos que pertencem tanto ao A quanto ao B. Não é isso? Então, quem é aqui? Ó? O 1 é um deles, né? Pertence ao A e ao B. Não é isso? Quem mais? O 3 também é um deles. Ó? Pertence ao A e ao B ao mesmo tempo. Não é? Então, só são esses dois, não é? O 1 e o 3. Então, você vem aqui, ó, 1 e 3. Beleza, moleza, não é isso? Só procurar os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo, ok? E lembrando que eu estou usando um exemplozinho aqui com 2, mas pode ser com 3 conjuntos. Poderia ser A inter B inter C e ter outro conjunto C aqui. Você ia ter que procurar os elementos que pertencem aos 3 conjuntos ao mesmo tempo, ok? Mas vamos lá. Se eu quiser representar, se eu pedir para você representar isso daqui com um diagrama de Venn, o que você vai fazer? Ó, a gente vai fazer dessa maneira aqui, ó. Conjunto A, conjunto B, não é isso? E aí eu vou colocar os elementos aqui dentro. Lembrando, eu tenho que colocar a interseção dentro da parte onde é a interseção, porque o 1 e o 3 não pertencem ao A e ao B ao mesmo tempo, então eles vão ficar aqui, ó, o 1 e o 3, não é isso? Aí quem é que falta aqui para completar o A? Falta o 0, não é isso? O 2 e o 4. Quem é que falta aqui para completar o B? Falta o 5 e o 7. Tranquilo, né? Perceba que dentro do B agora tem todos os elementos daqui, ó. Dentro do A tem todos os elementos daqui, ó. Não é isso? E tem o 1 e o 3 que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, essa parte aqui chamada de interseção, né? Então, aqui a gente também tem alguns casos particulares. Quais são esses casos particulares? Primeiro deles, o A está contido no B. Se o A está contido no B, acontece o seguinte. Se A está contido em B, a interseção de A e B dá igual ao próprio conjunto A. Por quê? Vamos ver aqui no diagrama aqui, ó. Se eu tiver A contido em B, o diagrama vai ficar mais ou menos assim, não é? Ó, aqui é o B, aqui menorzinho é o A. Não é isso? Como o A está contido em B, ele está totalmente dentro do conjunto B. Não é isso? Então, quando eu pegar os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo, vai acontecer que vai ser somente esses elementos dessa bolinha do A aqui. Tranquilo? Então, vamos ver aqui um exemplo assim. Ó. O conjunto A é quem? O 1 e o 2. O conjunto B vai ser aqui 1, 2, 3 e 4. Beleza, né? Se eu quiser a interseção com B, não são os elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo? Quem é? Ó? O 1
e o 2. Não é isso? Então, perceba que dá o próprio conjunto A aqui. Não é isso? Então, sempre que acontecer de A estar contido em B, né, a interseção entre os dois dá sempre A, sempre o menor conjunto, certo? Dá sempre o menor conjunto, porque poderia ser ao contrário aqui, não é isso? Mas, enfim, ou seja, poderia ter outras letras aqui, né? E aí a gente iria confundir. Então, a interseção dá sempre o menor conjunto. Outro caso particular também é quando A e B são disjuntos. O que é isso, disjuntos? Ó, o A está aqui, o B está aqui. Disjuntos quer dizer que eles não têm nenhum elemento em comum. Não tem nenhum elemento que pertence tanto ao A quanto ao B ao mesmo tempo. Não é isso? E aí já fica evidente que a interseção de A com B aqui vai ser igual a conjunto vazio. Não é? Já que não tem nenhum elemento que pertence aos dois ao mesmo tempo, ó, vamos pegar aqui como exemplo. O A, vou pegar o mesminho, 1 e 2. Né? O B, vamos pegar sendo aqui o 3 e o 4. Não é isso? Então, se eu quiser fazer A inter B, eu vou procurar elementos que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Não tem nenhum dos elementos aqui que pertença aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, a interseção entre eles dois é conjunto vazio. Tranquilo, né? Interseção. Vamos falar agora um pouco sobre a reunião ou simplesmente união, ok? A união de dois conjuntos, né, representada por esse símbolo aqui, ó, né? Aqui é o símbolozinho que representa união entre dois conjuntos. Ela é definida da seguinte maneira, ó. São os elementos x, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Então, são todos os elementos, né, que pertencem aos dois conjuntos aqui, certo? Como é que ficaria no diagrama? A união aqui, né, por exemplo, conjunto A e conjunto B, a união aqui seria todo esse diagrama aqui, certo? Deixa eu até passar outra cor aqui, ó. A união, né, o conjunto união aqui seria todo esse diagramazinho aqui, ó. Beleza? Então, são os elementos que pertencem tanto a A quanto a B, ok? Pertence aos dois conjuntos. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ó, por exemplo, aqui, sejam os conjuntos A, 1, 2, 3, 4, 5, e B, 3, 5, 6 e 7. Quer que determine A união com B. Não é isso? Conjunto A união com B é da seguinte maneira. Né? Então, a gente vai ver o elemento 1, a gente vai ter o elemento 2, a gente vai ter o elemento 3, o elemento 4, o elemento 5. Todos esses vão estar, né? Aí, vamos lá, do B. A gente vai ter o elemento 3, né? Só que, como eu já escrevi o 3 aqui, eu não preciso escrever esse 3 novamente aqui. Né? A gente vai ter o elemento 5, mas também eu já tenho o elemento 5. Já escrevi ele uma vez, não preciso escrever de novo. Não é isso? Então, a gente vai ter o elemento 6 e também o elemento 7. Beleza? Todos os elementos que pertencem a A ou a B, né? Pertencem a eles dois aqui. Não é isso? Se eu quisesse colocar isso num diagrama, como é que fica? Ficaria parecido com o do primeiro exemplo lá. Não é isso? Ficaria parecido com o primeiro exemplo lá. Tem interseção, não é? Então, quem é a interseção? Quem é que pertence aos dois ao mesmo tempo? Vai ser o 3 e o 5, não é isso? 3 e o 5 ficaria... Deixa eu ver se só eles mesmos. 3 e 5, é. Então, 3 e o 5 ficaria nessa bolinha. Para completar o A, falta quem? 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Para completar o B, falta o 6 e o 7. Então, quem seria a união desses dois conjuntos aqui? Seria todo esse diagrama aqui. Beleza? Tem casos particulares? Tem também. Acontece aqui de ter o A contido no B também. Beleza? Então, em diagramas, né, a gente já sabe como é que fica. O B aqui é o maior, o A está dentro dele. Né? Nesse caso aqui, a união com B vai dar quem? Vai dar o conjunto B. Enquanto lá na interseção, quando um está contido no outro, né? Quando um está contido no outro, a interseção dá o menor conjunto, a união vai dar o maior dos conjuntos. Beleza? Então, por exemplo, pegando aqui o conjunto A, vamos pegar aqueles mesmos dois lá. 1 e 2, né? Os mesmos dois do primeiro exemplo. É isso? 1 e 2.
o B. Não lembro quem é o B. Deixa eu voltar aqui para dar uma coladazinha. 1, 2, 3 e 4. Então, o B vai ser 1, 2, 3 e 4. Se eu quiser fazer conjunto A união B, não é isso? Então, vou ter que pegar todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos, não é isso? Então, vai ser elemento 1, elemento 2, elemento 3 e elemento 4. É possível dar o próprio B aqui, certo? Nesse caso aqui, se A e B são disjuntos, né? Se A e B são disjuntos. Nesse caso, que a gente tenha A e B disjuntos, né? Sem, digamos assim, sem elementos em comum, a união vai ser todos esses elementos que pertencem a eles dois, né? Então, aqui é claro também. Então, vamos supor aqui, conjunto A, 1 e 2. Conjunto B, 3 e 4. Não é? São disjuntos, são. Se eu quero A união com B, aqui não vai fazer muita diferença, não é? Vai ser o 1, o 2, o 3 e o 4. Não é isso? Tranquilinho isso daqui, não é? E tem também, pessoal, uma maneira de saber o número de elementos dessa união aqui, certo? Tem uma formulazinha para a gente determinar o número de elementos da união de dois conjuntos. E qual é essa fórmula para a gente calcular? Essa fórmula é o seguinte, ó. O número de elementos... Opa, deixa eu pegar minha caneta aqui. O número de elementos de A união B é dado por número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de elementos de A interseção com B. O que é isso tudo aqui? Então, por exemplo, se eu pegar, né, os conjuntos A, 1, 2, 3 e 4. Se eu pegar o conjunto B, 1, 3, 5 e 7. Não é isso? E aí eu quero saber, pessoal, quantos elementos tem a união desses dois conjuntos. Perceba, a gente quer saber agora só a quantidade de elementos que tem esses dois conjuntos, certo? Então, é somente a quantidade, não quero saber quais são. Então, a gente vai aplicar essa formulazinha aqui, ó, certo? O número de elementos da união é o número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos o número de elementos da interseção. Quem seria aqui A inter B, nesse caso? A inter B, né, vai ser o 1 e o 3, não é isso que tem nos dois? Ó? 1 e 3. 1 e 3, beleza. Agora, a gente vai aplicar isso daqui na fórmula, né? Então, número de elementos de A união B é igual. Quem é o número de elementos de A? 1, 2, 3, 4. 4. Mais, quem é o número de elementos de B? 1, 2, 3, 4. Também tem 4. Menos, quem é o número de elementos da interseção entre A e B? 2, não é? Então, número de elementos de A união B vai ser isso daqui. 4 mais 4 dá 8. 8 menos 2 dá 6. A união entre eles dois vai ter exatamente 6 elementos. Beleza? Molezinha isso, não é? Então, vamos ver aqui digamos assim, um exemplo para nós respondermos. Esse exemplo ele pede o seguinte, dá os conjuntos aqui, ó, A, B e C, e aí pede para a gente calcular isso daqui, ó, A interseção com B, união com C. Então, veja, vou até repetir ele aqui para destacar. A interseção com B, união com C. Então, o que a gente vai fazer? Nesse caso, pessoal, quando tem mais dois conjuntos e existe parênteses, a gente tem que determinar primeiro os parênteses, certo? Então, quem é que está entre parênteses aqui? Ó? A interseção com B, não é isso? Então, a gente vai determinar primeiro esse conjunto aqui. Quem é o conjunto A interseção com B? Não é? Quem é o conjunto A interseção com B? Deixa eu tirar até esses parênteses daqui. Aí a gente vai procurar no A e no B para ver quem são iguais, não é isso? Quem se repete, os elementos que se repetem, digamos assim. Né? Vou mudar a cor aqui para a gente ir destacando eles. Né? A e B aqui, ó. Quem é? O 10, né? Tem aqui e tem aqui, no A e no B, não é isso? O 9, né? Tem no A e no B,
e somente eles dois. Então, a interseção com B, né? A interseção com B é justamente isso daqui, não é? O 10 e o 9, ou 9 e o 10. A ordem aqui também não vai alterar. Então, é 9 e 10. Agora, o que eu faço? Seguinte, agora é esse conjunto que a gente determinou aqui, que a gente vai fazer ele união com o conjunto C. Não é? Eu vou fazer a união desse conjunto com o conjunto C, ó, que é esse daqui. Beleza? Então, como é que vai ficar aqui a união desse conjunto com o conjunto C? União, pessoal, não é a junção dos elementos dos dois conjuntos, né? É os elementos que pertencem, né, aos dois conjuntos aqui, ó. Então, vai ficar assim. A inter B união com C vai dar igual a quem? Ó, 5, 7, 9, 10, 11 e 13. Não é isso? 5, 7, 9, 10, 11 e 13. Né? Os elementos que pertencem tanto a essa parte aqui, a esse conjunto, quanto ao C. Não é? Eu coloquei aqui em ordem, né? Mas você poderia ter colocado primeiro os de A, depois colocar os de C. A ordem aqui não vai, digamos assim, não vai alterar, não. Então, qual é a alternativa aqui? Ó? 5, 7, 9, 10, 11, 13. Não é isso? Alternativa D. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou responder vocês, beleza? Deixa aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até o próximo.